O homem que confessou ter assassinado a estudante universitária Luísa Mariano numa lavanderia em Vila Velha foi condenado a 20 anos de prisão. Hoje, durante a audiência que definiu a sentença, parentes e amigos de Luísa fizeram uma manifestação em frente ao fórum da cidade. Parentes e amigos de Luísa. A sentença saiu no início da noite. Leandro Matheus Marim Silva foi condenado a 20 anos de prisão por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Veja o que disseram os pais de Luísa depois da sentença. Não vai diminuir a dor. Que sirva de exemplo mesmo. A gente começa o ESTV de hoje falando da morte violenta de jovens. O dado divulgado ontem é assustador: 30 mortes por dia no país. E o perigo é muito maior para os jovens negros. Hoje aconteceu mais um assassinato. Um rapaz de 17 anos, morador de Vitória. Como fica o coração de mãe de... A gente começa o ESTV de hoje falando da morte violenta de jovens. O dado divulgado ontem é assustador: 30 mortes por dia no país. E o perigo é muito maior para os jovens negros. Hoje aconteceu mais um assassinato. Um rapaz de 17 anos, morador de Vitória. Como fica o coração de mãe de... A gente começa o ESTV de hoje falando da morte violenta de jovens. O dado divulgado ontem é assustador: 30 mortes por dia no país. E o perigo é muito maior para os jovens negros. Hoje aconteceu mais um assassinato. Um rapaz de 17 anos, morador de Vitória. Como fica o coração de mãe de... É uma situação que precisa com urgência da participação dos governos, das famílias, das escolas, de todo mundo que está envolvido com a formação dos jovens. Do contrário, a gente vai continuar vivendo essa realidade aí que parece de guerra. A polícia está investigando a morte do Vinícius, mas por enquanto ninguém foi preso. É uma situação que precisa com urgência da participação dos governos, das famílias, das escolas, de todo mundo que está envolvido com a formação dos jovens. Do contrário, a gente vai continuar vivendo essa realidade aí que parece de guerra. A polícia está investigando a morte do Vinícius, mas por enquanto ninguém foi preso. É uma situação que precisa com urgência da participação dos governos, das famílias, das escolas, de todo mundo que está envolvido com a formação dos jovens. Do contrário, a gente vai continuar vivendo essa realidade aí que parece de guerra. A polícia está investigando a morte do Vinícius, mas por enquanto ninguém foi preso. É uma situação que precisa com urgência da participação dos governos, das famílias, das escolas, de todo mundo que está envolvido com a formação dos jovens. Do contrário, a gente vai continuar vivendo essa realidade aí que parece de guerra. A polícia está investigando a morte do Vinícius, mas por enquanto ninguém foi preso.